E nesse dia de honra, eu confesso o seguinte, que eu acho que eu sei porque eu vim pregar hoje. Ontem à noite eu estava na minha casa, nessa temperatura ambiente, abraçada no meu travesseiro, e lembrando que a gente deu o ar-condicionado que a gente tinha comprado para o meu pai. E abraçado, mas era um sentimento de tanta alegria. E foi isso que aconteceu. No final do ano, a gente comprou um ar-condicionado, né? Aí já estava para instalar lá, em casa. E eu fui na casa da minha mãe e ela falou assim, seu pai está pensando em comprar um ar-condicionado para nós, lá no quarto. Daí eu cheguei em casa e falei para as crianças, né? Falei assim, no meu coração, ele é nosso, então eu não posso decidir sozinha. Mas no meu coração, em honra a eles, para mim é melhor ficar sem ar-condicionado e dar o ar-condicionado. Aí eu falei assim, mas eu quero que vocês decidam, porque ele é nosso, ele não é meu, né? E aí eles decidiram, e a gente deu o ar-condicionado no final do ano, e é incrível, ninguém reclamou do calor em casa, ninguém. Na hora de dormir ainda, o Davi às vezes vai lá, busca 2 ventiladores para pôr no meu quarto. E a honra que foi gerada na sequência, porque eu fui sair com ele um dia, ele levou o dinheirinho dele e falou assim, mamãe, eu quero fazer o que você fez. Eu quero honrar você, quero comprar um presente para você. E ele viu eu escrevendo, ele falou assim, só não conta o que eu comprei, porque o que eu comprei foi barato. Eu falei, filho, não importa, importa a honra, né? Mas eu queria falar da honra em uma coisa que ela é real na minha vida, em um aspecto. A gente vê várias características, né? Quem não conhece o versículo, honra a teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue seus dias na terra. Você não conhece isso? Mas eu acho que a gente é um povinho que tem conhecido a Cristo. A gente é um povinho que tem conhecido o nosso Pai. E eu posso falar de irmão para irmão, perguntar para vocês, quando a gente honra, e eu sei que nessa casa tem muitas pessoas que fazem isso, quantas vezes você já não ouviu subir de púlpito aqui e falar assim, eu queria honrar fulano, eu queria honrar ciclano, eu queria honrar a paternidade dessa casa? Quantas vezes você já não ouviu falando assim? Então a gente é um povinho que a gente tem entendido os princípios de Deus, pela graça dele, misericórdia dele, ele tem se revelado a nós. E a gente sabe que o nosso tesouro maior não é nenhum benefício, ainda que seja riquezas e honra. Isso não é benefício. O maior benefício é a gente ser a expressão do amor de Deus. Quem concorda comigo? Quem é filho nessa casa que concorda comigo? Que delícia que é, de verdade, eu não estou sendo hipócrita. Eu com meu travesseirinho nesse calor e feliz da vida. E ainda deixei meus filhos irem dormir na casa da minha mãe, que eu ia viajar. A Mari saiu, olhou para minha cara, a Mariana saiu e falou para mim assim, vou lá ostentar na casa do vovô. Ela falou assim, eu vou lá ostentar. Eu falei, ai, ai. Mas eu confesso outra coisa, que eu não gosto muito de falar de honra. Porque honra, na verdade, quando ela é muito falada, ela não é vivida, né? A honra, ela não é algo que é falado. Quando a gente fala e não vive, se chama bajulação, não se chama honra. A honra, ela não é falada, ela é vivida, né? Por que a gente fala tanto assim, nós estamos resgatando princípios. Eu vejo, uma das maiores coisas que eu vejo nessa casa, nos últimos anos de Sonho de Deus, nos 11 anos, 10 anos de Sonho de Deus, eu vejo assim, um resgate de princípios, sabe? Resgate de voltar a Cristo, resgate de princípios que foram perdidos. Então, até para ensinar, a gente fala, eu gostaria de honrar, mas o que é feito por trás, eu sei que é muito mais, o que é feito na prática é muito mais. Então, por exemplo, quando eu conto do ar-condicionado, ou quando a gente compartilha as coisas, ou honra de púlpito, é para ensinar um princípio, que ele é real. Mas eu vejo já nas nossas gerações, dos nossos filhos, que eles não usam esses termos, que eles não falam assim, eu gostaria de honrar, eu gostaria de honrar fulano, eu gostaria de honrar ciclano. Então eu vou contar uma coisa, e a última coisa que eu vou contar da minha casa. No aniversário do Davi do ano passado, eu falei para ele assim, vamos fazer só assim o seguinte, vamos chamar os seus amigos numa pizzaria, e você vai lá,
o seu aniversário lá com eles e comemora lá com eles. E ele falou assim para mim: mamãe, eu não quero. Eu queria só um jantarzinho na casa da vovó. E eu falei: e quem você queria chamar? Queria chamar a pastora Zelinda, a Jennifer, que são as líderes dele do ministério. A Jennifer não, a Stephanie. A Stephanie, que é líder do ministério, do departamento de adolescentes. O apóstolo L e a vovó e vovô. E a outra vovó e vovô. Eu falei: tá bom. Aí a gente fez só um jantarzinho com eles, né? E eu já tinha percebido o que ele estava fazendo. Eu já tinha percebido que era para honrar. Ele não precisou falar o que ele estava fazendo, o que ele queria de real. Ele era o que trazia a alegria plena para ele era honrar. Daí quando a Zelinda chegou lá, a Zelinda chamou ele num canto e falou assim: olha, eu queria falar que eu não te trouxe um presente, mas o meu presente para você vai ser orar pelo seu sonho. Fala qualquer sonho que você tiver para mim. A Zelinda falou para ele: fala qualquer sonho que você tiver para mim e eu vou orar, eu me comprometo a interceder por esse sonho. Esse é o meu presente para você. E aí ele falou para ela assim: eu gostaria de fazer uma viagem com o vovô e com a vovó, porque meu pai estava ficando mais debilitado, né? E ele contou isso para mim, mas eu esqueci, confesso que eu esqueci. Aí passou alguns meses e o meu pai foi piorando. E aí chegou o Dia das Mães. E aí por coincidência, na semana do Dia das Mães, surgiu uma oportunidade de ir para um resort em Passa Quatro. E deu para o meu irmão ir, para minha irmã ir. Resumindo, foi aquela viagem num resort que a gente não tinha nem planejado. Foi muito legal. Quando a gente voltou, 2 semanas depois, o meu pai entrou no oxigênio e isso não ia ser mais possível. E aí, quando eu voltei, eu fui conversar com a Zelinda. A Zelinda falou assim: você não sabe o quanto eu orei por essa viagem. Você não sabe o quanto eu via vocês contando do seu pai. Você não sabe o quanto eu intercedi por isso. Quanto eu intercedi por essa viagem. Então, eu vejo assim, que a gente colhe frutos da honra todos os dias. Sabe, a gente colhe frutos de viver a honra. Você honra e de repente aquilo você já vê manifesto. E eu creio que a honra já é manifesta na vida dos nossos filhos de uma forma muito natural. E assim é já com a gente, que já tem essa experiência, que já tem crescido com Cristo, já é natural. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 21, versículo 28 ao 31. Mateus, capítulo 21. Fala assim, ó: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, disse o filho: vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro que disse, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. E é interessante aqui que tinha 2 filhos, é isso que eu quero me deter. Ele fala a respeito do reino de Deus, ele estava falando para fariseus, né? Então ele fala assim, ó: quem que vai entrar? Quem fala que obedece e não obedece nada, porque os fariseus eram hipócritas? Ou quem fala que não vai, mas que se arrepende e vai? Que são, como ele fala, as meretrizes, as prostitutas e tal. Mas eu quero trazer isso: quem é que obedece? Aquele que fala assim, eu te honro, mas por trás fala mal? Ou aquele que, na verdade, é transparente na frente, se expressa, mas é confrontado e se arrepende? E quantas vezes a gente perde, sabe? A gente perde de ser transparente, que é o único caminho para o arrependimento, para a mudança de mentalidade. A gente perde de se arrepender por não estar sendo sincero, por não estar sendo transparente. E o que eu queria falar hoje a respeito, a primeira coisa a respeito de honra,
é que falar é diferente de trazer a existência, sabe? Falar é diferente de trazer a existência. Um exemplo é, sabe, o profeta que foi lá falar para Acabe que ia chover. Não chovia há anos na terra. Mas ele não ficou lá profetizando para Acabe, vai chover, vai chover, vai chover. Ele olhou para Acabe e depois era quase impossível chover. Ele falou uma vez, amanhã vai chover. E aí ele foi ter com Deus, ele foi ter com quem podia fazer chover. Lá ele foi persistir, lá ele foi falar. O problema, sabe o que é? É que quando nós falamos, nós temos a sensação de que isso é suficiente. Quando nós falamos, a gente acha que a gente já fez a nossa parte. A gente, na verdade, fala mais do que faz. E é essa sensação também com os nossos sonhos. A gente compartilha os sonhos, e esse é um ano de concretização dos nossos sonhos, um ano de trazer à existência os sonhos de Deus. E a gente reparte eles e no nosso coração eles já se concretizaram. Mas tem um passo a mais a ser dado. Tem um passo a mais do que só falar. Vamos ter com quem cabe. Vamos persistir aonde a gente deve persistir. E não falando demais. E não bajulando. Né? Não bajulando. Vamos ser real vamos ser transparente e real no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu vou terminar depois falando, mas uma pessoa que honra, o que ele é? Se eu pudesse chamar ele, eu chamaria de honrador. Em inglês é fácil, você sempre coloca o ER no final, né? Mas uma pessoa que honra, eu chamaria de honrador. Quem que é? Não existe o honrador. Mas quem que é a pessoa que honra? Se eu pudesse falar assim, a pessoa que honra, ela é isso. Ela é o quê? O que você acha? A pessoa que honra, sabe o que ela é? Humilde. Porque ela precisa considerar o outro superior a ela mesma. A pessoa que honra, ela sabe considerar o valor do próximo. Ela consegue valorizar o próximo, valorizar as pessoas. Qual é o contrário de honra? Na minha vida ela é bem clara. Qual é o contrário de honra? Honra é dar o devido valor de alguém. Só consegue honrar quem vê as pessoas com os olhos de Cristo. Honrar de verdade é para quem enxerga as pessoas com o olhar de Cristo. Deixa eu seguir aqui, senão eu vou me perder. E como eu falei, o maior benefício da honra não é aquilo que ela pode me dar. O maior benefício da honra, como eu falei da promessa, é ver Deus se expressando nas nossas vidas em amor. Sabe, a honra, às vezes a gente vê ela como uma atitude. Mas o falar, ela é uma atitude. Na verdade, a honra, ela é uma ferramenta bem clara para eu viver Deus na minha vida. A honra, ela é uma ferramenta. Queria que você abrisse comigo em Gênesis, no capítulo 12. Olha, na verdade, eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler uma sequência de versículos, depois eu explico, tá bom? Então, abre no capítulo 9. No capítulo 9, versículo 20. Noé, que era agricultor. O interessante é que no capítulo 18, põe no 18, começa assim, ó: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. O interessante é que chama atenção para Canaã, né? Por que tem que parar e não falou dos filhos dos outros, mas falou: Cã é o pai de Canaã. A Bíblia sempre dá indício daquilo que ela quer ensinar depois, né? É muito interessante. Então enfatizou: os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E Cã, pai de Canaã. Daí você já podia, tem gente que fala, não entendo quando eu leio a Bíblia. Mas às vezes a Bíblia fica
salientando que ela quer que você preste atenção, né? E eu queria que você prestasse atenção, que Cã era pai de Canaã. E Noé era agricultor, e foi o primeiro a plantar a vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se, ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Ainda no versículo 27, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. E aqui você vê, né? Se você olhar com os olhos da graça, que é o que a gente vive hoje, você fica escandalizado, né? Fala, nossa, por que Noé amaldiçoou Canaã, que era o neto dele, que não tinha nada a ver, né, com o que Cã fez? Canaã era filho de Cã. Por que foi amaldiçoar Canaã, que não tinha nada a ver com a história, né? Mas sempre o Velho Testamento é a sombra do Novo. E Deus se mostra, se deixa mostrar como Ele é um Deus de gerações. Como quando Ele olha para você, Ele não vê só a sua vida, Ele vê a vida dos seus filhos. Né? Isso a gente já sabe. A linhagem, Ele vê uma linhagem. E aqui é bem claro, né? E Noé planta a vinha, colhe os frutos, só que aí sai nu lá da tenda, e Cã, ao invés de acolher, abraçar, esconder a nudez do seu pai, o que ele faz? Expõe, né? Debocha, é irreverente. E aí os filhos, os outros 2 vêm e acolhem o pai, e isso daí vem essa maldição de Noé sobre Cã. Na verdade, o Velho Testamento era tudo olho por olho, dente por dente, então havia leis. Então Noé já sabia o que ele tinha que fazer quando um filho desonrava o pai, que já era um mandamento de Deus, né? É um mandamento que se repete para a gente, que fala no Novo Testamento, em Efésios: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, te prolongue seus dias. Mas já está lá na tábua dos 10 mandamentos, já estava, né? Que nem foi dado ainda. Mas depois já estava lá na tábua dos 10 mandamentos no Velho Testamento. Mas bem, vamos continuar. Aí, o que acontece? Deus sempre tenta fazer aliança com homens. Tentou fazer aliança com Noé, deu no que deu, né? Noé pisa na bola. Aí, depois disso, a descendência dos filhos de Noé fazem lá a Torre de Babel, né? Querem mostrar que o nome deles é superior a todo mundo. E aí faz toda bagunça na terra. E aí Deus de novo reseta. Começa de novo, né? Chama Abraão. Então vamos ver? Ele chama Abraão no capítulo 12 e fala assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que estavam acumulados, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém? Presta atenção no que aconteceu. Deus resolve construir de novo, né? Deus chama Abraão e fala: olha, em ti vão ser benditos todas as famílias da terra. Chama Abraão e fala sobre as promessas que estavam sobre Abraão. Que dele, eu virei direto, né? A página. Eu li assim, ó: farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E Deus chama Abraão e fala: sai da sua terra, da sua parentela. E a primeira terra que ele fala: essa terra, Abraão, é sua. Você sabe de quem que era aquela terra? Dos cananeus. Sabe quem eram os cananeus? Era a terra de Canaã. E sabe quem era Abraão? Descendente de Sem. A primeira terra na qual Deus leva Abraão para pisar, para falar que era dele, era uma terra que Deus dava a Abraão, que sabia honrar, né? Que Deus estava chamando como pai de nações, e uma terra que foi perdida por alguém que desonrou o seu pai. Você entende isso? Parece duro, né? Mas eu só quero mostrar como Ele é fiel e como a honra é algo tão importante nas nossas vidas. Mas como nós vivemos num tempo de graça, nós não honramos, como eu comecei falando, nós não honramos porque senão Deus não vai me abençoar. Eu honro porque é uma manifestação da expressão do amor de Deus. Mas é nítido. E eu li esse texto porque hoje eu acordei com esse versículo na minha cabeça. Ainda não sabia que ia pregar. E eu acordei com um versículo em que Ló vai junto com Abraão, e os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló, que é a sequência do que eu estou lendo. Eles começam a brigar, e Abraão fala assim, olha, presta atenção que eu vou juntar tudo. E Abraão fala assim, ó: Ló, pode escolher qual é a terra que você quer. Ló foi junto com ele, e aí começam a brigar os pastores. Ele fala: ó, não dá para a gente viver junto mais, você escolhe qualquer terra. Qualquer terra você escolhe, né? Escolhe qualquer terra e você vai para onde você quiser. E aí, na sequência, não vou ler para a gente adiantar. Na sequência, Deus fala assim para Abraão: fala para Abraão, olha, tudo que você enxergar para a direita, para a esquerda, tudo que você enxergar é seu, porque a sua descendência vai ser como a areia da praia. Tudo que você enxergar é seu. Mas eu queria me deter, que foi o versículo que eu acordei com ele no meu coração hoje. Queria me deter nesse versículo em que Abraão fala para Ló: escolhe o que você quiser. Por que Abraão falou isso? Porque ele era bonzinho? Abraão era bonzinho? Foi uma atitude de honra. Ló era sobrinho dele. Foi uma atitude de dentro de casa. Ló se dispôs a perder, sabe? Já tinha briga entre os pastores. Ele se dispôs a perder. Falou assim: ó, escolhe o que você quiser. Escolhe qualquer canto que você quiser. Por que Abraão falou isso? Porque ele era bonzinho? Ou porque ele tinha convicção de que a bênção estava com ele e não na terra? Amém? Ou porque ele tinha convicção de que a terra onde ele pisasse, Deus daria para ele? Ou porque ele teria convicção de que a promessa de Deus iria se cumprir na vida dele, independente da escolha. E Deus me falava hoje pela manhã que nós temos optado, nós estamos querendo decidir onde não é para a gente decidir. Sabe o que você tem que decidir? Você tem que escolher qual é a ferramenta que você vai usar. Quais são as ferramentas que você vai usar? As ferramentas são mais importantes que os resultados. Sabe por quê? Presta atenção. Porque o resultado não depende de mim. Como eu falei, a gente depende totalmente de Deus, não é verdade? Nós dependemos totalmente de Deus. A ferramenta que eu escolho depende de mim. Eu escolho crer em Deus, no sobrenatural. Eu escolho amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu escolho usar a honra, que é uma das ferramentas. Tem gente querendo escolher o resultado. Eu vou contar para você não vai escolher o resultado. Não tem como a gente escolher o resultado. Tem gente disputando dentro de casa, com o marido e com a esposa, quem é que decide alguma coisa. E a gente está falando de honra em família. Sabe? Decisões que não fazem o menor sentido. Tem coisas que não importam. Sabe essa história assim, eu tenho que ouvir Deus em tudo, eu acho que Deus falou comigo aqui.
Aí vem a esposa ou o marido e fala, olha, vamos fazer desse outro jeito? Fala, não, não e não. Tem que ser do meu jeito. Deus me falava assim, tem coisas que tanto faz, vocês estão querendo escolher a coisa errada. Tem decisões que se você não tomar, vão tomar por você. Tem decisões, tem escolhas que se você não fizer, vão escolher por você. Sabe quais são essas escolhas? Com o que você vai gastar o seu tempo esse ano? Essa é a escolha que você tem que fazer. O que você vai usar de ferramenta nesse ano? No que você vai crer? Faça suas escolhas. A gente lá em casa sempre fala com o Felipe, né? E o apóstolo Hélio estava conversando com a gente esses dias e falou assim, e tem um versículo, né? Provérbios 16:1. Coloca aí, Provérbios 16:1. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas ao Senhor vem a resposta da língua. Algumas versões falam que os planos vêm do Senhor, mas a concretização, os planos vêm do homem, mas a concretização deles vem do Senhor. Deixa eu ver a minha versão aqui, quer ver? Provérbios, capítulo 16, versículo 1. É a mesma versão, é a NVI. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E a gente faz planos, e é importante fazer planos. Sabe por quê? Porque se você não decide, alguém vai decidir por você. Tem uma historinha famosa que a gente sempre vê, da Alice do País das Maravilhas, né? A gente sempre vê essa história, né? Todo lugar que você vai, você vê a historinha da Alice falando, para onde eu vou? Né? Fala assim, ó, para onde você quer ir? Ah, para qualquer lugar, então escolhe qualquer caminho, né? Mas aqui, ele fala assim, que os planos, a gente precisa fazer, não está falando para você não fazer. Os planos são nossos, até para a gente ser confrontado, até para Deus poder mudar eles, até para eu falar com Deus a respeito deles. Eu preciso fazer planos, eu preciso planejar. Eu vou contar uma coisa. Onde você quer chegar no final da sua vida? Eu estou falando profissionalmente. Onde você quer chegar no final da sua vida? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou dentista. Onde que eu quero chegar no final da minha carreira? Se eu não planejar, eu sei o jeito que eu vou chegar. Eu vou falar para vocês. Eu vou chegar, se eu não pensar nada, eu vou chegar e num determinado momento, eu vou falar assim, vou desistir agora, porque eu parei de estudar, aí eu fiquei para trás, eu não quero mais, não estou fazendo mais coisa direito, não estou sendo mais excelente, eu vou desistir. Eu acho que se eu não planejar, é aí que eu vou chegar, sabe? E se você trabalha numa fábrica, e você está lá há anos, meu pai trabalhou a vida toda na Telefônica, foi uma bênção para a nossa casa. Mas se não planejou, no final da vida vai falar assim, mas eu queria ter feito algo diferente. Eu queria ter feito, inovado, empreendido, feito algo diferente. Se você não planejar, é aí que você vai chegar, né? Vai chegar no final sem a mínima noção de falar igual Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé, cumpri o que tinha sido me proposto, né? A gente deixa a vida levar. Mas a hora que a gente planeja, e eu quero ensinar só você a planejar, e isso tem a ver com honra, você vai ver. Por exemplo, a historinha de Jacó, né? Ele decidiu trabalhar 7 anos pela esposa, depois mais 7 anos pela esposa. Mas a hora que o sogro dele, quem conhece a história de Jacó? Amém? Mas a hora que a esposa dele, que o sogro dele atormentava ele, porque via que o que chegava na mão dele prosperava, o sogro dele ia falar assim, falava para ele, agora as ovelhas,
o rebanho malhado é meu, porque está dando mais malhado. E a lisa é sua. Aí tá bom. Jacó falava, tá bom. Aí começava a dar mais lisa. Aí vinha o sogro e falava, agora a lisa é minha e a malhada é sua. E o que Jacó fazia? Falava, não, porque a bênção de Deus está na minha ovelha branca. Falava isso? Não, porque também sabia que a bênção estava sobre ele. E não sobre a ovelha, né? Então ele decidiu a coisa certa, ele decidiu trabalhar pela esposa. Ele sabia o que ele estava fazendo lá. Ele não estava correndo atrás de dinheiro, mas a bênção de Deus estava sobre ele. Assim somos nós. Nós trabalhamos por propósito. Nós não estamos correndo atrás de dinheiro. E nós não precisamos que tudo seja do meu jeito. Nós podemos honrar dentro das nossas casas, nós podemos abrir mão das nossas decisões. E a bênção não está em decidir qual campo é meu. Em Cristo, nós nunca perdemos. Amém? Eu queria te trazer para esse campo natural, para linkar essa parte do profissional que eu falei. Eu quero te trazer para o campo natural. Se eu não planejar, quando eu chegar lá, daqui a 5 anos, vamos supor de 5 anos. Hoje eu falo assim, ó, tem coisas que eu não sei. Tem coisas que hoje, com 41 anos, eu não vivi. Tem muita coisa que eu não consigo fazer ainda. Eu posso até falar assim, ó, porque eu falo, eu não prego igual fulano, ou não prego igual ciclano. E tem muita coisa que eu não tenho. E daqui a 10 anos, o que eu vou falar? A mesma coisa. Eu vou continuar falando, tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não vivi, tem coisa que eu não tenho, e tem coisa que eu não faço igual a outro. E no final da minha vida, eu vou continuar falando a mesma coisa. Tem coisa que eu não tenho, tem coisa que eu não vivi, tem coisa que eu não faço igual. Você sabe por quê? Eu quero trazer você agora para o outro campo de visão, de como nós devemos planejar, de como devemos usar a ferramenta certa. Quando eu olho hoje com 41 anos, eu falo assim, ó, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui nós guardamos a fé, até aqui nós honramos, até aqui nós trabalhamos, até aqui o Senhor, Ele tem guardado a nossa casa, até aqui tem esperança. Quando eu planejo o meu futuro, eu não planejo quanto eu vou ganhar, eu não planejo ser famosa, eu não planejo nada disso. Eu planejo continuar guardando a fé, eu planejo continuar ouvindo a Cristo, eu planejo a respeito do que Ele quer que eu faça, eu planejo o que é, onde que Ele quer que eu chegue, como Ele quer que eu chegue, quais as ferramentas que eu vou usar para isso. Como eu falei, a gente escolhe as nossas ferramentas, a gente não escolhe os resultados. Amém? Os resultados são promessas. Essa casa tem promessa de ser celeiro de milionário. Essa casa tem promessa, amém? Da gente construir hospital, de vir recursos de nós mesmos. Essa casa tem promessa, mas a bênção está sobre nós, não está sobre a terra. Vamos parar de decidir coisas de tolo. Vamos parar de brigar dentro de casa com decisões inúteis. E quando eu falo dentro de casa, eu falo também da honra dentro da casa. Vamos parar de decidir de quanta gente, né? Ah, mas esse não é o jeito que eu gosto, esse não é o jeito que eu faria, esse não é o jeito... Não importa. Não importa o jeito que eu faço, não importa o jeito que... Não importa nada disso, importa usar a ferramenta correta. Amém? E eu aprendi uma coisa com a pastora Fernanda. Vou ler uma coisa antes. Coríntios capítulo 12, versículo 23. Coríntios capítulo 12, versículo 23. Quando a gente fala de honra dentro da casa, honra dentro em família, honra no corpo,
a gente sempre fala da honra, né? Fala assim, a honra deve ser dada, honra a quem deve ser dada honra. A honra é por posição e não pelo que a pessoa faz. A gente sempre ensina isso. Eu ensino a honrar o meu pai, a gente ensina a honrar pai, a gente ensina a honrar mãe, a gente ensina a honrar a liderança, não é? Honra, ela é por posição. Mas eu queria que você prestasse atenção no capítulo 12, do versículo 23 a 27, e fala assim, ó, e os membros que pensando serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando mais honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim de que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? E o que falar disso, se você não precisa de humildade, se você não precisa de entender quem Deus é e o valor de cada um? Nós não estamos aqui para falar de honra, para falar assim, ó, você honra só a posição. A honra é a manifestação de Deus nas nossas vidas, na vida de todo mundo. Quando você considera o outro superior a você. Quando alguém que parece que não pode te dar nada em troca, você honra da mesma forma. Isso é honra, amém? E dentro de casa é assim também, amém? A honra nunca é pelo que você pode receber em troca. A honra nunca é pelo que você vai receber em troca. A honra é por amor, amém? E quando eu entrei na igreja, eu aprendi a não falar azar, né? Quando alguém falava assim, ó, você perdeu alguma coisa, eu falava assim, azar. Mas esses dias eu aprendi com a pastora Fernanda a falar azar. Você sabe o que é azar? Ela me ministrou e ela ensinou que azar era criar, né? Que azar era a raiz da palavra criar, trazer à existência, criar, mas a partir de uma semente. Ela falou de dois tipos de criação. Um através da palavra de Deus e o outro que era o azar, através de uma semente pré-existente, de uma semente que ela já existia. E Deus cria coisas a partir dele, cria algo que é a partir de uma semente. E quando nós honramos, muitas vezes a gente perde, né? Parece aos olhos naturais que a gente perde alguma coisa. Mas na verdade são sementes. Né? E eu aprendi esses dias a usar isso. E alguém falou assim, ó, você perdeu isso. Eu falo, azar. Né? Olha, Luciana, para de ser boba. Você dá isso, você faz isso. Né? Você tem que melhorar. E eu falo, azar. Porque nada fica sem recompensa na nossa vida. Nada fica sem o retorno da parte de Deus. Azar. Né? Tudo que nós fazemos por Ele são sementes para as nossas gerações, você entende? Tudo que nós fazemos por Ele, eu decidi não bajular, eu decidi honrar de verdade, eu decidi passar calor lá para dar o ar-condicionado, azar. Eu sei o que eu estou colhendo, eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei o que Ele está fazendo nas nossas vidas. E quanto à riqueza e a longevidade que tem em honrar? Tem riqueza e longevidade de vida. Sabe o que eu falo? Azar. Sabe por quê? Porque quando eu chegar lá no final, e você também, porque isso é promessa de Deus para as nossas vidas, quando você chegar no final de tudo, com riquezas, desfrutando cada dia de riqueza, que é Cristo, de honra, desfrutando de longevidade de vida, Ele vai continuar sendo a essência. Ele vai continuar sendo tudo. Ele vai continuar sendo a razão da nossa honra. A razão da nossa honra nunca foi a riqueza, nunca foi a longevidade. A razão sempre foi Ele. Queria que você se colocasse em pé um pouquinho. Eu vou continuar.
Mas eu quero fazer uma oração no meio, pode? Senhor, eu quero te agradecer nessa noite. Quero te agradecer a sua fidelidade. Eu quero agradecer o seu amor. Eu quero agradecer porque eu posso contemplar. E o Senhor fala ao meu espírito de pessoas que estão cansadas de dar. E eu vejo uma resistência muito grande. Porque a gente vem de uma festa de primícias. A gente vem de um... E eu vejo pessoas que estão cansadas de dar. E eu estou falando de honra, parece que eu estou batendo numa parede. Eu não estou conseguindo pregar. E eu queria nessa hora orar, porque eu sei que é o Espírito Santo quem fala ao nosso coração, quem traz a justiça adiante dos nossos olhos, quem revela o nosso propósito, quem revela quem nós somos. Senhor, eu quero pedir nessa noite, essa noite é uma noite de alegria, essa noite é uma noite de celebração, e a alegria na honra, a alegria em honrar, Pai, a alegria em considerar o outro superior a nós mesmos, a alegria, Pai. Eu sei que o que o Senhor está falando nesses dias, o que o Senhor está gerando, é para trazer a existência, Pai. O Senhor está nos levando a outros níveis de sementes, Pai, para trazer a existência as coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, Pai, que os nossos olhos não podiam contemplar e que força humana não podia de nenhum modo gerar. Eu sei disso. Eu vejo nesse lugar pessoas, sabe? Eu vou falar para vocês, eu não queria falar isso. Eu vejo nesse lugar pessoas que terão... porque eu comecei falando o contrário. Eu comecei falando que nós não buscamos a fama, porque é aí que o nosso coração deve estar. Mas eu vejo nesse lugar pessoas que serão grandes influências a governos e nações. E o Senhor está gerando a gente um coração humilde, um coração no lugar certo, um coração de honra. E o apóstolo Hélio falou esses dias uma frase que ficou no meu coração. E ele falou assim, ó. Eu quero liberar isso com você com temor no seu coração. Ele falou uma frase assim, ó. Quando nós estamos em Cristo, a gente só faz o que a gente quer. Ele falou desse jeito. A gente só faz o que a gente quer. Traduzindo em outras palavras, tudo o que a gente faz, nós temos prazer. Você imaginou você ser essa pessoa que em tudo o que você faz, você tem prazer? Hoje, eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que não gostam do lugar que você trabalha, não gostam do que você faz. E Deus, desde o começo do ano, está dando princípios, está dando armas para que a gente goste de tudo o que a gente faça. Ele está colocando a gente no lugar certinho, para a gente viver uma plenitude de vida como nunca a gente viveu antes. Ele está colocando a gente no lugar certinho, para a gente trazer a existência. E eu sei que vão ser várias coisas que nós vamos ver nesse ano, do dia para a noite. A gente vai ver várias coisas de Deus movendo sobrenaturalmente, mas Ele está colocando o nosso coração no lugar certinho, você sabe? Está colocando você no lugar certinho, no lugar da honra, no lugar da humildade, no lugar da generosidade, amém? No lugar da primícia, de considerar Ele maior do que todas as coisas. Ele tá alinhando todas as coisas, é sobrenatural. Por isso, nessa hora, eu queria decretar sobre a sua vida que todo cansaço, sabe? Ou toda visão errada a respeito de se doar, de andar a segunda milha, a respeito da honra, a respeito da generosidade, vai embora nessa hora em nome de Jesus. Amém? E eu vou confessar outra coisa. Deus me falava de pessoas que pensaram pensaram nessa semana várias coisas assim, ó. Eu acho que eu não vou nessa semana no culto. Eu acho que e tinha a ver com esse cansaço. Eu acho que vão pedir dinheiro de novo. Eu acho que vão. Então eu queria só expor que Deus traz à existência todas as coisas e traz tudo que está no nosso coração. E hoje é uma noite em que o Senhor quer alinhar o nosso coração, amém? E Ele quer alinhar em alegria. O que Ele está nos trazendo é algo sobrenatural nesse ano.
Amém? Pode continuar em pé que eu já vou acabar. Eu vou ler João capítulo 5, 44. João capítulo 5, 44. Como vocês podem crer se aceitam glórias um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Amém? Essa semana eu via sobre várias pessoas que chegaram ao final da vida, sabe? No final da sua carreira. Pessoas de fé. E que no final da carreira acabaram desacreditados, acabaram desfalecidos, acabaram cansados. E o Senhor me falava, a única maneira de sentir cansado, de chegar no final desfalecido, é quando você busca a honra própria. Nós nascemos uns para honrar os outros, um para considerar os outros superiores a nós mesmos. E não para buscar a honra própria. Isso nos cansa, isso nos faz acabar desfalecidos. Que a única honra que a gente deve buscar é a honra do próprio Deus sobre as nossas vidas. Amém? É a honra dele, é consequência, amém? De agradar a ele. Amém? Vou orar então para a gente. Queria só estar encerrando, orando. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer a sua fidelidade, o seu amor. Quero te agradecer porque o Senhor está gerando em nós coração humilde, está gerando em nós, Pai, poder compartilhar, poder considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos revela o nosso coração, porque o Senhor trata os nossos corações. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor prometeu restaurar as nossas casas, e assim é. Nesse ano é o ano de trazer à existência, Pai, famílias, de trazer à existência, Pai, restauração dos lares. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nós não buscamos honra própria, nós buscamos do Senhor, porque assim temos aprendido do Senhor, a viver com o Senhor em plenitude. Quero te agradecer a sua fidelidade, o seu amor, quero pedir sobre cada um nesse lugar, Senhor, que o Senhor manifeste a Cristo como deve ser. Manifeste, Pai, o caráter de Cristo nas nossas vidas. O Senhor falava Senhor, que era um ano de alinhar o caráter, o nosso caráter. Eu te agradeço por isso. Te agradeço a sua fidelidade, te agradeço a sua bondade. Te agradeço porque nos alinha, Pai, para um tempo de trazer à existência todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, apenas.